São 8 horas e 47 minutos. Agora, o nosso encontro de todas as semanas, às segundas-feiras, com o nosso consultor de economia, o professor Antônio Delfim Neto. Vamos pegar de novo esse assunto aí do nióbio. Interessante, Delfim, que o Luiz Carlos Pazini lembra que essa história do nióbio lembra do xisto betuminoso no Vale do Paraíba de alguns anos. Bom, nós não temos nenhuma dúvida sobre a riqueza do nosso subsolo. Agora, também se diz que se o Brasil começar a produzir muito nióbio, ele vai derrubar o preço internacional, né? Parece que o Canadá é o grande produtor, né? Como é que o senhor vê essa questão das nossas riquezas subterrâneas, hein? Deixa eu lhe dizer. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia à mesa, bom dia ao Brasil, na verdade. Eu acho o seguinte, é evidente que o Brasil é um país rico em minerais. E todos esses minerais também não tem um monopólio de nenhum deles. De forma que nós somos parte de uma oferta mundial. E vamos ter que nos enquadrar nas estruturas de mercado de cada um desses. O nióbio você explora há muito tempo, corretamente. Hoje é um debate adicional, simplesmente. Todos os outros minérios, nós somos, na maioria deles, não, nos raros nós somos menos importantes. Mas nós temos que tomar conta dessa riqueza e organizá-la. Quer dizer, não vejo nenhuma razão para nós estarmos agora levantando essa questão como se fosse um impedimento ao crescimento econômico do país ou a qualquer outro fato macroeconômico mais importante. Professor Delfim Neto, é Thaís Herédia aqui. Thaís, bom dia. vai? Tudo bem? Professor, saiu agora há pouco o relatório Focus, né? Eu sempre aproveito a segunda-feira para conversar um pouquinho com o senhor sobre isso, porque é sempre um termômetro relevante aí sobre as expectativas para a economia. E como o senhor mesmo costuma alertar, a confiança é tudo, a expectativa é que vai alimentando a confiança. E tudo fica mais ou menos igual, tanto a previsão do PIB para o ano que vem, previsão do PIB para esse ano. O que mudou mesmo foi a previsão para a taxa de juros. O Brasil começa a discutir uma possibilidade de conviver com juros abaixo de 5% ao ano, que descontando a inflação aí nos coloca com uma inflação, uma taxa de juros real, ou seja, aquela que realmente determina o preço do dinheiro ao longo do tempo, muito, muito baixa, perto de 1%. Será que isso vai ser suficiente para empurrar a economia, professor? Porque a gente sabe que a economia brasileira é muito mal acostumada com gasto público, mas a gente já passou em muito esse limite. O senhor vê alguma chance da política monetária, ou seja, a determinação da taxa de juros cada vez mais baixa, ser capaz de empurrar a atividade econômica com um pouco mais de força ao longo dos próximos 2 anos? Seguramente, Thaís, a taxa de juros real tem uma importância na determinação do nível de investimentos, na determinação, inclusive, da relação entre consumo e investimentos. Agora, o simples fato de mexer a taxa de juros não produz um efeito dramático no estímulo ao investimento. O que produz estímulo ao investimento, você chamou a atenção, é a expectativa de crescimento. Na verdade, sem que você mude essa expectativa de investimento, e ela está mudando muito lentamente. Você está dizendo aí, nós continuamos a repetir para 2020 o mesmo tipo de crescimento, aliás, até com uma tendência para baixa. É muito pouco provável, portanto, que você possa ter um efeito. Agora, a taxa de juros no Brasil hoje, Thaís, ela satisfaz uma condição muito interessante. A taxa de juros real interna mais o risco Brasil está muito parecido com a taxa de juros real externa. Ou seja, você tem as condições, que são muito raras na nossa história, de ter um câmbio realmente flutuante. E, aliás, as condições são até benéficas, porque se você perceber, está havendo uma enorme transformação de dívida interna, de dívida externa em dívida interna. Ou seja, a taxa de juros esperada para o Brasil está menor do que a taxa de juros externa, mais o risco Brasil. Você tem, então, condições muito
favoráveis para manter essa taxa de juros baixa. O que todo mundo continua se perguntando, né, professor, é quando é que isso vai chegar ao consumidor. Os dados de crédito que foram divulgados semana passada pelo Banco Central já mostram que há uma melhora, não para cheque especial e cartão de crédito, esses continuam jogando a taxa lá para cima, mas a crédito das empresas e crédito para as famílias, tem ali alguma melhora? Compra de carro, crédito para compra de carro também crescendo. Esse fenômeno é exclusivo do Brasil, essa transferência da taxa real para a taxa de crédito? A gente não consegue fazer essa redução de custos chegar na ponta final. Eu acho que ainda aí você tem um certo oligopólio que está sendo desmontado com muito mais rapidez do que parece. O mundo digital, né, professor? Começou com o Ilan, aquele programa BC+, está continuando com o novo presidente, o Roberto Campos Neto, está produzindo e vai produzir uma mudança dramática na estrutura de crédito do Brasil e, portanto, na taxa de juros para todos. Aliás, ontem tem uma entrevista do Lazari, que é o presidente do Banco do Bradesco, mostrando claramente que os efeitos dessas mudanças institucionais que estão acontecendo, não apenas no Brasil, mas também no mundo, vai produzir uma mudança dramática na taxa de juros e na forma de operar do sistema financeiro. Professor Delfim, é o Pedro, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro. E essa história do Janot aí querendo matar o Gilmar Mendes e depois se matar, essa história ainda tá rendendo, né, professor Delfim? As coisas quase chegaram às vias de fato aqui no país, hein? Que país é esse, hein, professor? Deixa eu dizer, Pedro, é uma coisa terrível, porque é um dramalhão, né? É uma coisa horrorosa, quer dizer, não tem. Inclusive, eu acho que ele confessa que cometia um crime. Quando eu era funcionário público, já faz algum tempo, era proibido ter bebidas alcoólicas no ambiente. E ainda é, né? Mas o Supremo foi bem, agiu rápido, né? Pelo menos deu uma resposta rápida, né? De vez em quando é preciso que haja realmente uma reação. O erro rápida do Janot é que ele foi o único a manifestar, né, o desejo. Outros ficaram enrustidos, né, professor? Deixa eu lhe dizer, olha aqui, isto era uma coisa levada muito a sério na administração pública. Realmente, as pessoas não usavam álcool dentro da repartição. Ele tinha um bar, o Janot, né, professor, tinha um bar do lado do gabinete dele, com cachaça, uísque, vinho. Meu Deus! Mas olha, você sabe que essas histórias corriam. Você tem um conhecimento muito profundo. Sabe daquelas fofocas em Brasília? Isso é um fato conhecido, né? Exatamente. Sempre teve, né? Sempre teve ali fofoca. Mas nunca ninguém confessou, né? Não é, professor? Nunca ninguém confessou isso, né? Não, é isso mesmo. Nunca, porque é crime. Agora, professor, é claro que esse fato aconteceu já há algum tempo, mas a gente vê ainda em manifestações desejo de que isso tivesse sido levado a cabo, manifestações contra ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é mais uma prova de que a gente continua vivendo em um ambiente institucional ainda muito turbulento, não é, professor? E sem uma pacificação mínima desse ambiente institucional. O problema importante é que eu acho que as pessoas não levam em conta como foi construída a Constituição de 88. Ela foi produto, elegeu-se naquele momento, depois do Plano Cruzado, uma maioria imensa, de 65% na Câmara e no Congresso, no Senado, do MDB, que eram todas pessoas que tinham sido atingidas pelo regime autoritário, tinham tido o seu regime de absoluta liberdade de ir e vir colhida, não tinham habeas corpus, tinham que obedecer a uma lei imposta pela força. Aquela gente toda se organizou e produziu uma constituinte em que os princípios e os direitos são os mais avançados do mundo. A Constituição de 88 tem como pedra fundamental, como cláusula pétrea, a absoluta liberdade de defesa dentro de um regime
jurídico adequado. De forma que esse é o ponto-chave da Constituição. É sobre esse ponto de vista que tem que ser julgado tudo. Ela nasceu desta ideia de que era preciso dar absoluta garantia para a livre defesa dentro de um regime jurídico adequado. De forma que eu não vejo... o que o Supremo fez agora foi reconhecer esse fato. E agora o Supremo tem outra missão importante nessa semana, que é pontuar essa história do momento da delação, da manifestação final dos delatores, né, professor Delfim? Pelo menos é o pleno, né? Eu acho que ele vai fazer uma modulação razoável, né? Na minha opinião, eu não entendo de direito, mas uma coisa é segura. Se, no término do processo, quem está sofrendo o processo não apresenta reclamação, não se conforma com a decisão do juiz, terminou, pacificou, não tem acordo. Agora, se o advogado recorreu, se ele recorreu e não foi atendido, aí eu acho que é um outro caso. Isso, na minha opinião, Pedro, é muito mais terrorismo. Não vai se analisar nada. O máximo que vai acontecer é, talvez, em alguns casos, voltar para o juiz. E, na minha opinião, espero que, neste caso, o Supremo decida que é um outro juiz. Boa semana, então, professor. Uma boa semana para os senhores e para o Brasil.